Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula. Eu recomendo que você assista a todos os vídeos porque quanto mais preparado você estiver, maiores serão as suas chances. Nada de calculadora, lembre-se, no dia da prova você não poderá usá-la. Lápis e papel na mão. Vamos iniciar a resolução das questões da prova CGE 2097 do Senai. Pause o vídeo a cada exercício e tente resolver antes de ouvir a minha explicação. Questão 1. Uma indústria farmacêutica realizou um levantamento sobre as reações adversas provocadas por um novo medicamento com 500 voluntários. As reações relatadas foram dor de cabeça e náuseas. Do total de voluntários, 120 relataram dor de cabeça, 80 sentiram náuseas e 40 sentiram dor de cabeça e náuseas. Logo, o número de voluntários que não sentiram nenhuma dessas reações é... Vamos resolver o exercício por meio de diagramas. Então, aqui nós temos dor de cabeça, náuseas, não sentiram nada e o total. Temos 500 voluntários, 120 sentiram dor de cabeça, 80 sentiram náuseas e 40 sentiram dor de cabeça e náuseas. Então, agora nós vamos fazer o seguinte, olha. Eu tenho que 120 relataram dor de cabeça. Só que eu tenho 40 que relataram dor de cabeça e náuseas. Então, ali no 120, olha, eu vou tirar 40, vou ficar com 80. O que significa esse 80? 80 significa que são aqueles que apenas tiveram dor de cabeça. Do lado de cá agora, olha, 80 menos 40 vai dar 40. Então, esses 40, eles tiveram apenas náuseas. Eu tenho um total de 500 pessoas. Eu quero saber quantos não sentiram nada. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Vou pegar os 500 e vou tirar os 80 que tiveram dor de cabeça, vou tirar os 40 que tiveram náuseas e vou tirar os 40 que tiveram a dor de cabeça e náuseas. Então, 500 menos 80 menos 40 menos 40, 340. Questão 2. Para tratar uma doença, um paciente precisa tomar um comprimido de 6 em 6 horas e uma colher de xarope de 4 em 4 horas. Se ele tomar o primeiro comprimido e a primeira colher de xarope às 22 horas, voltará a tomar um comprimido e uma colher de xarope juntos às... Então, olha, 10 horas da noite ele tomou o xarope e o comprimido. Eu quero saber em qual horário ele vai tomar novamente... ao mesmo tempo, o xarope e o comprimido. Então, basta relacionar aqui, olha, os múltiplos de 6 e os múltiplos de 4. Para isso, você escreve uma tabuada. Então, você vai fazer lá, tabuada do 6. 0, 6, 12, 18, 24 e assim vai. Agora, vamos fazer aqui, olha, a tabuada do 4. 0, 4, 8, 12, 16 e assim vai. Qual é o horário que tem em comum? Olha, qual é o múltiplo comum? É o 12. Isso quer dizer o quê? Que após 12 horas, ele voltará a tomar o comprimido e o xarope juntos. Outra maneira de fazer exercício é calculando o MMC de 6 e 4. Então, vamos dividir por 2 e agora aqui por 3. Olha, agora multiplica 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. 22 horas mais 12 horas é igual a 10 horas. Questão 3. Um marceneiro foi contratado para trabalhar em uma construção por um período de 26 dias. O contrato dizia que por cada dia trabalhado, o marceneiro receberia R$30 e por cada dia não trabalhado, não receberia nada e ainda teria que pagar R$10 ao responsável pela obra. Ao final do serviço, o marceneiro ficou com a quantia de R$620. Logo, conclui-se que ele trabalhou por... Então veja, ele foi contratado para trabalhar durante 26 dias. Teve dia que ele trabalhou, teve dia que ele faltou. O dia que ele trabalhou, ele recebeu 30. Quando ele faltou, ele teve que pagar 10. Então vamos chamar de X e Y. Então olha, 30 dias trabalhados, 30X. 10 dias de falta, menos 10Y. Total que ele recebeu ao final, 620. Período de dias que ele tinha que trabalhar, né, que ele foi contratado. 26, então x mais y igual a 26. Elaboramos aqui um sistema de equações.
Agora nós vamos multiplicar a segunda equação por 10 e teremos 10x mais 10y igual a 260. Por que eu multipliquei ali por 10? Olha, para poder simplificar aqui o y. Então, 30x mais 10x, 40x. 620 com 260, 880. Passando o 40 para o segundo membro, temos a divisão. 880 dividido por 40, que é igual a 22. X são os dias trabalhados, então quer dizer que ele trabalhou 22 dias. Ele tinha que trabalhar 26. Se ele trabalhou 22, é porque ele faltou 4 dias. A pergunta é, quantos dias ele trabalhou? 22. Questão 4. 2 jogadores de basquete estão disputando arremessos. O primeiro jogador teve direito a 20 arremessos e acertou 8 deles. O segundo jogador terá direito a 15 arremessos. Para que seu desempenho seja proporcional ao do primeiro jogador, o segundo jogador deverá acertar quantos arremessos? Nós podemos calcular aqui porcentagem, tem vários encaminhamentos, mas vamos fazer por proporção. Da seguinte maneira, olha, de 20 arremessos ele acertou 8, então 8 vinteavos. O segundo jogador, ele tem direito a 15. Quantos ele acertou? X. Então, x quinzeavos. Agora, a gente multiplica aqui em cruz. 20x, 8 vezes 15, 120. Passa 20 para o segundo membro. X é igual a 6 arremessos. Gente, olha, eu também poderia ter feito a simplificação ali, olha, no 8 e no 20. Ok? Questão 5. Certo dia, Beatriz pagou R$ 23,20 por 8 metros de fita para decorar suas toalhas de banho. Após uma semana, ela percebeu que precisaria de mais meio metro da mesma fita. Sabendo que o preço da fita não mudou, quanto Beatriz pagará por meio metro da fita? Eu posso resolver aqui com as operações fundamentais, divisão e multiplicação. Por exemplo, 23,20 dividido por 8 metros. Acho o valor do metro e multiplico por meio metro. Ou então, regra de 3. 23,20 correspondem a 8 metros. X correspondem a meio metro. Multiplicando em cruz, temos 8x igual, multiplicando aqui, 11,60. 11,60 dividido por 8 é igual a R$ 1,45. Questão 6. O Sr. Souza realiza alguns tratamentos médicos e, por isso, possui um plano de saúde pessoal chamado Vida. Nesse plano, ele deve pagar uma mensalidade de R$ 92,00 mais R$ 4,00 por consulta médica que realizar. Ele começou a trabalhar em uma empresa que tem como um de seus benefícios o plano de saúde Eco para seus funcionários. Nesse outro plano, a mensalidade é de R$ 62,00 e o valor por consulta realizada é de R$ 7,00. Considerando que o Sr. Souza tem realizado em média 8 consultas mensais e que o padrão de atendimento dos 2 planos de saúde é o mesmo, se ele escolher o plano de saúde Eco, então vejam aí as alternativas. Está falando, ele gastará em média tanto a mais que o outro, ele vai economizar quanto, não vai fazer diferença. Então já vamos para os cálculos. Temos o plano Vida, onde ele paga R$ 92 de mensalidade mais R$ 4,00 a consulta. Ele vai fazer 8 consultas, então 92 mais 4 vezes 8. R$ 92,00 do plano com R$ 32,00 a consulta totalizaram R$ 124,00. No plano Eco, ele paga R$ 62,00 mensais e 7 a consulta. E ele também vai realizar aqui 8 vezes a consulta, 8 consultas. Então, 62 mais 56, que é igual a 118. Já deu para perceber que com o plano Eco, ele vai ter o quê? Lucro, Um lucro de R$ 6,00. Agora, então, a gente procura ali, olha, onde é que ele vai gastar R$ 6,00 a menos? E nós temos aqui a alternativa C. Ele economizará no final, em média, R$ 6,00 em relação ao outro plano. Questão 7. O proprietário de um terreno retangular pretende dividi-lo em lotes quadrados de maior tamanho possível.
Se as dimensões do terreno são 105 metros por 45 metros, a medida em metros de cada lado do lote será... Então, olha, ele tem um terreno retangular de 105 por 45. E ele vai fazer quadrados. Eu quero saber quantos quadrados ele conseguirá fazer do maior tamanho possível. Então, vamos fazer aqui um pequeno desenho, né, indicando o terreno. Basta para isto você calcular o MDC de 105 e 45. E como é que você faz o MDC? Você decompõe o 105. Então, olha, 5 mais 0 mais 1 dá 6. Como 6 tem na tabuada do 3, eu vou dividir aqui por 3. Então, 105 dividido por 3, 35. Somando 3 com 5 dá 8. Então, já sei que não tem 35 na tabuada do 3. Então, eu vou dividir por 5, que vai dar 7, que dividido por 7 dá 1. Lembrando que você só pode dividir ali pelos números primos. E quais são os números primos? São aqueles que são divisíveis apenas por ele mesmo e por 1. Então, quem é primo? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, né, o 13, o 17 e por aí segue a lista. Agora vamos decompor o 45. Tem na tabuada do 13 o 45? Olha, 5 mais 4 dá 9, quer dizer que tem. Então, dividido por 3, 15. Dividido por 3, 5, que por 5 dá 1. Feito isto, você vai agora comparar as duas decomposições e vai formar pares. Qual é o número que tem aqui? Olha, qual é o fator que tem aqui no 105 e lá no 45? Então, nós temos o 3. Tem mais algum? Sim, nós temos o 5. Então, veja, eu formei um par ali com 3 e um par com 5. Então, o MDC, basta você fazer 3 vezes 5, que é igual a 15. A medida de cada lado do lote será de 15 metros. Questão 8. Um canal de televisão realizou uma pesquisa sobre a audiência de 3 programas. Os resultados são mostrados na tabela a seguir. Sabe-se ainda que 200 pessoas não assistem a nenhum desses 3 programas. Logo, o número de pessoas que participaram dessa pesquisa é... Gente, temos aqui também um exercício sobre conjuntos e vamos resolvê-lo por meio de diagramas. Então, gente, a partir da tabela, vamos montar aqui os conjuntos. Então, nós temos o conjunto A, B e C. Quais são os dados? Olha lá. Olhando na tabela, nós vamos preencher aqui as lacunas. Então, o conjunto A, B e C, aqui são aqueles que não assistem nada de programa e aqui é o total. Então, nós temos 200 pessoas que não assistem nenhum programa. 100 pessoas que assistem A, B e C. Gente, olha, a última linha da tabela. Aqui eu tenho o A, que está lá na primeira linha da tabela, 1.220. O B, que é 400, o C, que é 1080. Aí nós temos A e B, 220, B e C, 180, A e C, 800. Qual é o próximo passo do exercício depois que você fez essa montagem? Nós vamos olhar ali, olha, aquela intersecção entre A e B tem 220. Só que tem o 100 aqui, que é A, B e C. Então, nós vamos fazer 220 menos 100, totalizando ali 120. 120 significa que ele assiste apenas o A e o B, o C não. Agora, nós vamos pegar aqui esse 180, olha, também vou tirar 100, que vai dar 80. E vamos pegar agora o 800, que vou tirar 100 e vai ficar com 700. Tá, agora eu tenho... Agora aqui no A, olha, eu tenho 1.220. Esse é o total de pessoas que assistem ao programa A. Agora, quantas pessoas assistem apenas o programa A? Então, eu vou fazer 1.220 menos, eu tenho que tirar o 120, aquele 100 e aquele 700. Então, 1.220 menos 920, 300. Vamos fazer o mesmo no B. 400, vou tirar 120, vou tirar o 100 e vou tirar o 80. 400 tira 300, 100. E aqui embaixo, 1080, eu vou tirar 700, o 100 e o 80.
1080 tira 880, 200. Então, olha, eu tenho 200 que não assiste nada, 300 que só assiste o A, 100 só assiste o B, 200 somente o C, tenho 100 ali do centro que assistem A, B e C, e aí nós temos 120, o 80 e o 700. Vamos somar todos esses valores e aí teremos o total de pessoas que foram consultadas. Questão 9. Quantos metros de arame Marcos precisará comprar para cercar um terreno retangular que tem 3/10 de quilômetro de largura e 4/10 de quilômetro de comprimento? Vamos fazer aqui então um retângulo que é o terreno retangular. Colocaremos as medidas. Lembre-se que 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Então, 0,4 quilômetros vezes 1000, 400 metros. 0,3 vezes 1000, 300 metros. Como é que eu vou calcular o perímetro? Eu posso somar em cima e embaixo e o lado direito com o lado esquerdo, soma tudo, faz uma conta só, né? Ou você faz assim, gente, olha. Pega esses 400, soma com aqueles 300 e multiplica por 2. Por que por 2? Porque você tem dois lados de 300 e dois lados de 400. Então, 700 vezes 2, 1.400 metros. Questão 10. Sabe-se que a soma de dois números reais A e B é igual a um número real X e que o produto entre esses mesmos dois números reais A e B é igual a um número real Y. Dessa forma, a soma dos quadrados de A e B é igual a... O que temos? Olha, a soma de A e B é igual a X. E o produto, quer dizer, A vezes B, é igual a Y. E o que é que está sendo procurado? Queremos saber a soma dos quadrados de A e de B. Então, eu vou colocar aqui, olha, um sistema. Para resolver, então, para eu descobrir aqui qual é a soma dos quadrados de A e B, eu quero saber o quê? Quanto que é A ao quadrado mais B ao quadrado? E aí, nós vamos pegar, então, a primeira equação e vamos elevar ao quadrado. A mais B ao quadrado é A mais B vezes A mais B. X ao quadrado é X ao quadrado mesmo. Agora eu tenho que aplicar aqui a propriedade distributiva. Então eu vou fazer ó, A vezes A ao quadrado. A vezes B, AB. B vezes A, AB também. E B vezes B, B ao quadrado. E isto tudo é igual a X ao quadrado. A pergunta é, quanto é A ao quadrado mais B ao quadrado? Então, nós temos aqui, olha, A ao quadrado mais, tem 2AB ali no meio. Então, vamos somar esses dois e aí ficaremos assim, com A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado igual a X ao quadrado. Observamos que A vezes B é igual a Y. Então, aqui colocaremos A ao quadrado mais 2Y mais B ao quadrado igual a X ao quadrado. A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a X ao quadrado, passando 2y para o segundo membro, negativo 2y. Então, a alternativa correta é a C. Questão 11. Carlos está assistindo desde o início a um filme cuja duração total é de 2 horas e 35 minutos. Em certo instante, ao olhar no mostrador do aparelho de DVD, nota que já havia passado 1 hora, 42 minutos e 25 segundos. A partir desse momento, quanto tempo falta para o filme terminar? Então, nós temos 2 horas e 35 minutos e ele já assistiu 1 hora, 42 minutos e 25 segundos. Vamos subtrair aqui. Acontece, gente, que não tem como eu tirar 25 de 0 e 42 de 35. Então, o que que a gente faz? Olha, vamos cortar aqui e vou tirar 1 hora de 2 horas. Vou ficar com 1 hora. Essa 1 hora que eu vou tirar daqui, ela vai se transformar em 60 minutos e eu vou somar aqui ó, com 35. Então, eu vou ficar com 95 minutos. Agora, eu vou tirar 1 minuto daqui e vou ficar com 94 minutos e passarei 60 segundos para cá. Olha, por quê? Porque 1 minuto equivale a 60 segundos. Então,
Agora eu faço 60 menos 25, 35. 94 menos 42, 52. 1 hora menos 1 hora, 0 hora. Então, 52 minutos e 35 segundos é o que falta para o filme terminar. Questão 12. Foi realizada a divisão entre os polinômios x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 4x mais 1 e x ao quadrado menos x mais 1, de acordo com a figura a seguir. O desenvolvimento da divisão apresenta um erro. Qual é o erro? Olha, eu recomendo o seguinte, ao invés de você ficar procurando o erro, faça o exercício, resolva, aí você já vai localizar o erro. Então vamos copiar aqui ao lado a divisão dos polinômios. Então olha, x ao cubo dividido por x ao quadrado, basta você subtrair ali os expoentes, ó, 3 menos 2 é 1, então vai ficar x. X eu vou multiplicar pelo divisor, que é o que está ali, x ao quadrado menos x mais 1. Vou trocar o sinal e vou passar aqui embaixo do dividendo. Então, olha, x vezes x ao quadrado vai dar x ao cubo. X vezes negativo x dá negativo x ao quadrado. E x vezes 1 é mais x. Passando para cá, olha, troquei o sinal de tudo. Então, ficou menos x ao cubo, mais x ao quadrado, menos x. Vamos passar o traço, vamos simplificar aqui. Agora, 3x ao quadrado mais x ao quadrado, 4x ao quadrado. Menos 4x com menos x, menos 5x. E o 1 que está ali, mais 1. 4x ao quadrado dividido por x ao quadrado é igual a 4, positivo 4. Agora eu multiplico 4 pelo divisor, troco o sinal e coloco aqui, olha. Então, 4x ao quadrado, você coloca menos. Ali vai ficar menos 4x, você vai colocar mais 4x. 4 vezes 1 é 4, você vai colocar menos 4. Passa o traço, simplifica, negativo 5x mais 4x, negativo x. E 1 menos 4, negativo 3. Olha lá o erro. Onde está o erro? No quociente, né? O correto é x mais 4. Questão 13. Em um dia de trabalho, os funcionários de uma empresa utilizaram 12% da capacidade de um tanque de gás que possui capacidade total para 2.500 metros cúbicos. No dia seguinte, utilizaram 15% do que havia restado. A quantidade de gás que sobrou foi distribuída em recipientes com capacidade de 2.000 litros cada um. Sabendo que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, quantos recipientes foram utilizados? Então vamos fazer aqui, olha. A capacidade total era 2.500 e o que aconteceu ali? Eles utilizaram 12%. Então, 100%. Utilizou 12%, sobraram quanto para ser utilizados? Sobraram 88%. Então, agora eu vou fazer 88% é igual a quanto? 0,88, certo? Vou multiplicar esse valor por 2.500, que é igual a 2.200. Isso significa o quê? Que eu tinha 2.500 e agora eu tenho 2.200. Aí eles foram lá e utilizaram mais 15%. Então, 100% agora, tira 15%, eu vou ficar com 85%. 85% é igual a 0,85. Então, quanto que é 0,85 vezes 2.200? 1.870. Então, quer dizer, ó, usei os 15%, quanto é que eu tenho agora? Bom, agora eu tenho 1.870. A quantidade de gás que sobrou foi distribuída em recipientes com capacidade de 2.000 litros. Então, agora eu tenho que transformar esses 1.870 metros cúbicos em litros. E aí está dizendo que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. E eu também tenho que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Vou então multiplicar 1.870 por 1.000, terei 1.870.000 litros, que dividido por 2.000, vou cortar aqui esses 3 zeros, vou dividir então 1.870 por 2, obtendo assim 935 recipientes. Questão 14. Uma cafeteria lançou a seguinte promoção. Na compra de 5 cafés, o cliente poderá escolher o sexto
e levá-lo de graça. Um cliente comprou 5 cafés de menor valor e na hora de escolher o 6º café, ele optou pelo mais caro da loja. Esperto ele, hein? Sabe-se que o café de menor valor custa R$ 4,40 e o café mais caro custa R$ 11. Em relação ao valor que foi gasto com os 5 cafés, a porcentagem que o valor do 6º café representa é igual a... Parece complicado, né, gente? Olha, mas não é. O que a gente tem aqui? Olha, ele tomou 5 cafezinhos e cada um deles custavam R$ 4,40. Então aí ele teria gasto R$ 22. Acontece que o esperto foi lá e escolheu o 6º café, o mais caro, R$ 11. Vejam, R$ 11 corresponde a quê de R$ 22, né? A metade? Metade corresponde a 50%. Simples, né? Questão 15. Sabe-se que um fio de cabelo tem espessura média de 70 micrômetros, unidade equivalente a milésima parte do milímetro. Se colocarmos lado a lado 100 fios de cabelo, teremos uma espessura igual a quantos milímetros? Vamos começar por aqui, olha. 100 fios de cabelo. 100 fios vezes 70 micrômetros é igual a 7.000 micrômetros. Um micrômetro equivale a milésima parte do milímetro. Então, olha ali, 1 micro é igual a 1 sobre 1.000. Então, 7.000 vezes 1 sobre 1.000 é igual a 7, né? Porque cortando aqui, ó, dividindo, 7 milímetros. Questão 16. O professor de uma escola técnica, ao conhecer sua turma, percebeu que na lista de chamada havia 27 alunos inscritos no curso de mecânica. A partir dessa constatação, propôs aos alunos que classificasse a sequência de números de 1 a 27 em 2 conjuntos. Conjunto A, números divisíveis por 9 e o B, números múltiplos de 3. Por fim, pede aos alunos que a partir dos 2 conjuntos criados, criassem o conjunto A inter B. Nesse caso, o conjunto A inter B, quer dizer, o que tem no A tem no B, é composto pelos números. Então, vamos colocar aqui o conjunto A. Ele está falando, ó, conjunto A, números divisíveis por 9. Quais são os números divisíveis por 9? Ora, gente, são os múltiplos de 9. 0 é divisível por 9, 9, 18, 27, 36 e por aí vai. O conjunto B são os números múltiplos de 3. Quais são os múltiplos de 3? Os números que tem na tabuada do 3. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 e vai. O conjunto A inter B é composto por... Por que eu parei no 36? Por que eu parei no 30? Porque está falando ali que a lista de chamada tinha 27 alunos. Então, eu podia ter parado no 27, ok? Agora, nós vamos ver o que é que tem no A e no B. De 1 a 27. Então, eu não vou selecionar o 0, ok? Vou selecionar o que tem no A e no B. Olha, temos 9 e 18, 27. 9, 18, 27. Porque está falando, ó, de 1 a 27. Questão 17. Muito antes do pendrive, um dos dispositivos usados para armazenamento de dados era um disco em formato quadrado conhecido como disquete, conforme representado na figura fora de escala a seguir. De acordo com a dimensão mostrada, a área desse disco em centímetros quadrados é aproximadamente igual a... Então, nós temos aí um disquete, a medida dele, olha, 3,5 polegadas. 1 polegada é igual a 2,54 centímetros. Então, nós temos aqui, olha, no cálculo da área, primeiro nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar essas 3,5 polegadas, transformar em centímetros. Então, 3,5 vezes 2,54 vai dar 8,89. A área, então, será 8,89 vezes 8,89, que é igual a aproximadamente 79. Questão 18.
O senhor Altair deu muita sorte em um programa de capitalização bancária. Inicialmente ele apresentava um saldo devedor X no banco, mas resolveu depositar R$500, o que cobriu sua dívida e ainda lhe sobrou uma certa quantia A. Essa quantia A ele resolveu aplicar no programa e ganhou 4 vezes mais do que tinha, ficando então com uma quantia B. Uma segunda vez, o senhor Altair resolveu aplicar no programa agora a quantia B que possuía e novamente saiu contente, ganhou 3 vezes o valor investido. Ao final, ele passou de devedor para credor de um valor de R$3.600 no banco. Qual era o saldo inicial X do senhor Altair? Vejamos, ele devia um saldo X no banco, aí ele depositou R$500, ficou com a quantia A. Depois disto, ele aplicou A e obteve o quádruplo, que é igual a B, né? Então ele ficou com uma quantia B. Depois dessa quantia B, ele foi lá, aplicou novamente e ganhou 3 vezes o valor investido, totalizando assim R$3.600, porque ele passou de devedor para credor de um valor de R$3.600. Então, quer dizer que 3B é igual a 3.600. Então, B é igual a 1.200. Daí nós temos que 4A é igual a B. Logo, 4A é igual a 1.200. Então, A vai ser 1.200 dividido por 4, que é igual a 300. Agora nós temos que x mais 500 é igual a A. Se A é igual a 300, então x mais 500 igual a 300, x é igual a negativo 200. Ou seja, ele devia R$200 no banco. Questão 19. João Carlos é professor de matemática e durante uma aula ele colocou algumas formas geométricas na lousa, formando o seguinte conjunto. Conjunto A: losango, retângulo, quadrado, hexágono, triângulo. Ao perguntar aos alunos qual subconjunto não fazia parte dos quadriláteros, obteve o hexágono e o triângulo como resposta. A partir disso, João Carlos formou o conjunto dos quadriláteros B e o conjunto dos não quadriláteros C, pedindo para que os alunos representassem simbolicamente a conclusão de que o conjunto C não fazia parte do conjunto dos quadriláteros. Ou seja, observação. Então, olha, E, que é o pertence, quando você relaciona elemento com conjunto. O C, que é contido, é quando você relaciona conjunto com conjunto. Como aqui a gente está falando de conjuntos, já dá para a gente saber então qual é a alternativa correta. E no item E, que tem esse U invertido, isso daí significa intersecção. Então a gente lê assim, ó, C intersecção com B, ou C inter B. Então nós temos o conjunto C, que foi falado ali, conjunto dos não quadriláteros, ou seja, o hexágono e o triângulo. E o conjunto B é o conjunto dos quadriláteros, losango, retângulo e quadrado. Então, retomando a leitura, olha, a conclusão de que o conjunto C não fazia parte do conjunto dos quadriláteros, como é que eu posso escrever isso daí? Ó? C não está contido em B. Questão 20. Considere as seguintes afirmações. Se x é um número natural não nulo, então a raiz quadrada de x é um número irracional. Melhor coisa é você trabalhar com exemplos e contra-exemplos. Vamos retomar aqui o conjunto dos números. Então nós temos n de naturais, que são os números positivos. Z são os inteiros, que são os positivos e os negativos. Q é todo número que pode ser escrito na forma de uma fração. Então aí nós temos os decimais, os fracionários, os inteiros, podendo ser positivos ou negativos. E observe que N está contido em Z, que está contido em Q, que está contido em R. E temos aí o conjunto dos números irracionais, que são aqueles números que ele tem uma parte infinita e não periódica. Quer dizer, não é igual uma dízima periódica que fica lá repetindo. Um exemplo seriam as raízes quadradas não exatas. Por exemplo, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5.
E o conjunto I com o conjunto Q, eles formam o conjunto R. Então, I também está contido em R. Então, vamos analisar aqui, olha, a primeira afirmação. Se x é um número natural, não nulo, então a raiz quadrada de x é um número irracional. Veja, exemplo, raiz quadrada de 9, quanto é? É 3. Então, 3 ele é um número natural, ele é classificado também como inteiro, como racional e como real. Agora, e raiz quadrada de 5? Raiz quadrada de 5, olha, é um número irracional. E é também um número real, porque como vimos ali, olha, N está contido em Z, que está contido em Q. Q em união com I estão contidos em R. Então, a primeira alternativa, ela é falsa. Por quê? Está falando que x, se for um número natural não nulo, ele é irracional. Não, ele pode ser um irracional, como nós vimos aqui no exemplo, olha, 9 é um número natural não nulo. E a raiz quadrada de 9 não é irracional, como é a raiz quadrada de 5. 2. Se A e B são números inteiros não nulos, então A dividido por B é um número racional. Então, olha lá, vamos pegar aqui um exemplo. Ó, 4 e 2. 4 dividido por 2 dá 2. 2, por sua vez, ele é natural, ele é inteiro, ele é racional e, finalmente, ele é real. E 1/3 vai dar uma dízima periódica. Uma dízima periódica é um número racional que, por sua vez, também é real. Então, se A e B são números inteiros não nulos, a divisão de A por B é um número racional? Sim, esse é verdadeiro. De qualquer forma, vai ser um número racional. 3. Se R e S são números inteiros não nulos, então R elevado a S é um número inteiro? Vamos ver aqui, olha. Número inteiro, então, é aquele que pode ser positivo ou negativo, né, gente? Então, olha, negativo 2 elevado ao cubo vai dar negativo 8. Negativo 8, ele é inteiro, ele é racional, ele é real. E se eu colocar agora o negativo lá no expoente, olha, 2 elevado a negativo 3. Aí nós temos aquela regrinha. Quando o expoente é negativo, você vai fazer o inverso. Então, ó, o inverso de 2 é meio, e meio elevado ao cubo é igual a 1/8. 1/8, ele é racional. Lá está falando, olha, se R e S são números inteiros não nulos, então R elevado a S é um número inteiro. É falso, né? Porque como nós vimos aqui, olha, 1/8 não é um número inteiro. Agora, se U e V são números reais não nulos, então U ao quadrado mais V ao quadrado é um número real positivo. Veja, se é um número real, ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, ele pode ser um número decimal, ele pode ser uma fração. Então aqui eu estou pegando um exemplo assim com fração. Quanto que é 1/3 ao quadrado mais 1/2 ao quadrado? Então vai dar 1/9 mais 1/4. Fazendo MMC de 9/4 dá 36, né? Então olha ali, 36 dividido por 9, 4 vezes 1, 4. 36 dividido por 4 vai dar 9. E 9 vezes 1 é 9. 4 mais 9, 13. Então, nós teremos aí que essa soma, o resultado dela será 13/36. Olha lá, se U e V são números reais não nulos, então U ao quadrado mais V ao quadrado é um número real positivo. Sim, é positivo. Observe que o resultado ali, usando fração, deu um número racional também, e ele é um número real. Se 1/3 fosse negativo e meio também fosse negativo, por serem elevados ao quadrado, eles se tornariam positivos, ok? Então, é verdadeiro. Então, quais são as afirmações corretas? A 2 e a 4. É isso aí, galera. Conto com vocês. Deixe o seu like aí, inscreva-se no meu canal para ficar por dentro das novidades. Não desista e a vaga será sua. Até mais!